Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula Paraná. E a nossa aula é de ensino religioso para o 6º ano, ritos e rituais de matriz africana, das manifestações religiosas presentes no Brasil que vieram com os povos africanos. O objetivo da aula é conhecer os diferentes ritos e rituais das religiões afro-brasileiras e reconhecer a sua importância para a preservação, para a memória das diversas tradições religiosas presentes no Brasil, das tradições religiosas de matriz africana presentes no Brasil. Quando nos referimos à África, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Quando alguém fala África, no que você pensa? Qual que é a imagem que vem na sua mente? Você sabe qual é a influência da cultura africana na religiosidade e na cultura brasileira? Aonde que nós podemos encontrar a influência africana na nossa cultura, na nossa linguagem, na nossa alimentação e, claro, na religiosidade brasileira? Já se perguntou, inclusive, por que são as religiões afro-brasileiras aquelas que mais sofrem preconceito, infelizmente? E é nesse sentido que nós iniciamos a nossa aula. Vamos fazer uma atividade de levantamento prévio do que você já sabe sobre o assunto. Então, escreva um texto elencando todas as informações que você possui sobre a África. Pensa, tudo que você sabe sobre a África. Você pode fazer, inclusive, como um mapa mental. Escreve África no centro do papel e em volta coloca todas as palavras ligando com setas que você sabe sobre a África. E de que forma aí você pode refletir, ela influencia a cultura brasileira, como por exemplo a linguagem, a alimentação, nas artes, entre outras. Então, vamos dar um tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com Aula Paraná, sexto ano, ensino religioso, ritos e rituais de matriz africana. E nesta atividade, o importante é você elencar primeiro todas as palavras, as informações que você tem sobre a África e refletir sobre a importância ou influência da cultura africana no Brasil. E aí podemos falar de palavras, são muitas as palavras do vocabulário brasileiro, que tem origem portuguesa, mas que tem influências tanto indígena como africana. Bombom, candomblé, inclusive dentro além da linguagem, nos hábitos alimentares. Não apenas a feijoada, mas muitos outros pratos típicos que têm origem africana. A ideia do dendê, que tanto é uma palavra, como também é um óleo oriundo da África, entre muitos outros. Mas também temos danças, cantos, o próprio axé, a ideia do axé, as roupas, vários lugares do Brasil, as festas de boi, boi bumbá, bumba meu boi, histórias, contos de ninar, enfim, bastante elementos existem da cultura africana dentro da cultura brasileira, mas também na religiosidade brasileira, inclusive o sincretismo entre os orixás do candomblé e os santos da Igreja Católica. Bom, o mais importante é a gente entender que no ensino religioso escolar nós estudamos as diversas manifestações religiosas e agora a matriz africana justamente para respeitarmos. Você não precisa concordar ou acreditar naquilo que a religião do outro prega, mas conhecendo, você respeita e com isso exerce o espírito da cidadania. Bom, quando falamos em religiões de matriz africana ou de origem africana, geralmente nós pensamos em candomblé e umbanda. E de fato, candomblé é uma religião de matriz africana. Já a umbanda é uma religião sincrética, que tem elementos do candomblé, mas também do cristianismo, do espiritismo e do xamanismo indígena. Mas existem muitas outras religiosidades, manifestações religiosas que têm influência africana, como por exemplo o batuque, catimbó, jurema, entre outros. A imagem que está aqui está representando o culto aos orixás. Os orixás são entidades, divindades próprias da África, são energias, forças da natureza representada na figura dos orixás. E o culto do candomblé gira em torno, então, dos orixás, dos alimentos para esses orixás, das festas e também dessa doutrina africana do candomblé. Para entender os rituais de matriz africana, para a gente conseguir pensar os rituais de matriz africana, devemos considerar que os batismos, as festas, os cultos, as iniciações estão ligadas ao axé. Axé pode ser chamado de assim seja, amém, mas axé é o próprio segredo do candomblé, que segundo eles é a energia que está em tudo, nós, nos animais, nas plantas, na natureza de um modo geral. Também ao culto aos orixás, mas aos ancestrais. Nas religiões de matriz africana, como é o caso também das religiões indígenas, existe muito respeito à natureza, porque a natureza está viva, segundo a crença deles, mas também aos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, respeito e reverência à sua sabedoria. E, claro, principalmente o culto aos orixás. Bem, nós também temos que fazer uma ressalva, porque quando a gente fala religiões de matriz africana, sabemos que por conta do processo de escravização dos negros, que foram trazidos forçados da África para o trabalho escravo no Brasil, vieram muitos elementos da religião africana, entre eles o culto aos orixás. Mas muitos negros escravizados não eram apenas do povo Yorubá, Nagô e tantos outros que vieram para o Brasil. Alguns deles eram da religião islâmica ou ainda da antiga religião egípcia. Um exemplo disso são os povos malê. Os malês, que inclusive na história existe a revolta dos malês, uma revolução feita pelos negros no Brasil, os malês eram negros muçulmanos. Eles eram de origem egípcia, mas convertidos ou revertidos, como os islâmicos dizem, ao islamismo. Então, nem todos os negros que vieram para o Brasil eram da religião do culto aos orixás. Alguns, inclusive de origem egípcia, eram muçulmanos. Então, a presença... Temos a religião indígena, primeira religião no Brasil, primeira
cultura religiosa no Brasil. A segunda veio com o colonizador, o cristianismo católico, com os espanhóis e portugueses. A terceira manifestação religiosa no Brasil é africana, mas não apenas o culto aos orixás. Também o islamismo veio no processo de escravização. Agora, quando nós falamos em África, muitas vezes parece que as pessoas esquecem que o Egito, que a civilização egípcia está na África. A África é um continente enorme, com muitos países, e costuma se dividir em África cesariana e subcesariana, ou seja, acima do deserto do Saara e abaixo do deserto do Saara, destacando a África do Sul e, no norte, o Egito. Mas são muitos países que formam a África. Então, quando nós falamos de religiões africanas, devemos lembrar que a religião egípcia é uma religião africana. Tanto o politeísmo egípcio, como o posterior monoteísmo, porque Akhenaton foi um faraó que unificou a religião egípcia, criando o culto a Aton, ou seja, fazendo um monoteísmo muito próximo daquilo que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, dadas as diferenças. E nós temos uma organização místico-filosófica, ou ainda uma organização religiosa, chamada AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Os Rosa Cruzes são uma manifestação cultural, místico-filosófica ocidental, mas ela tem suas raízes lá no Egito, na religiosidade egípcia. Então é uma organização que tem como objetivo o aprimoramento universal da humanidade e o desenvolvimento espiritual do ser humano. E, como eu disse, possui uma origem ligada ao Egito. Na capital de Curitiba, aliás, na capital do estado do Paraná, em Curitiba, existe a grande loja da Ordem Rosa Cruz. E lá tem o Museu Egípcio e muitos outros elementos que compõem a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que além do Egito, ela também traz elementos de outras religiosidades antigas, de outras culturas, de outras filosofias antigas. Então a Ordem Rosa Cruz, ela é uma ordem iniciática e ela possui 9 graus ritualísticos, distribuídos em 4 seções, que são postulantes, seção dos neófitos, seção dos iniciados e seção Illuminati. São necessários 6 anos para completar o estudo das 3 primeiras e a vida toda para uma pessoa, ela estuda o rosacrucianismo durante a vida toda e não vai conseguir ainda absorver toda a sabedoria. Então, como eu disse, lá tem esfinge, tem pirâmide, tem um museu com múmias, enfim, atualmente um dos museus mais tecnológicos, museu egípcio, mais tecnológicos do mundo, com as relíquias de Tutankhamon, do menino Deus. Inclusive muitas escolas vêm visitar, agendam e vêm conhecer o Museu Egípcio da AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Os ensinamentos dos Rosa Cruzes são baseados em conhecimentos milenares que têm elementos da cabala judaica, o hermetismo dos gregos e o monoteísmo egípcio instituído pelo faraó Akhenaton. Ao lado está a foto de uma estátua do busto do faraó Akhenaton, que unificou a religião egípcia como um monoteísmo, diferente da antiga tradição egípcia, que era politeísta. Você sabia que a religião egípcia também é uma religião africana? Sabia disso? Porque o ensino religioso, nesse formato não doutrinário, não confessional, é uma viagem pelo universo da cultura. Por isso que muitas vezes eu chamo vocês de aventureiros da cultura, porque nós somos tipo antropólogos, arqueólogos, historiadores e também filósofos, geógrafos, investigando a cultura, a diversidade, a pluralidade humana. E agora acabamos de descobrir que a religião egípcia dá origem a outras formas de religiosidade, inclusive os Rosa Cruzes. Bom, eu falei já do Egito e também disse que os Rosa Cruzes têm influência na cabala judaica. A cabala é um sistema filosófico religioso judaico de origem medieval, segundo o qual o universo é uma emanação divina, tendo grande importância para a interpretação dos textos bíblicos do Antigo Testamento, ou seja, da Torá.
que a origem do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, é a Torá, o livro dos judeus. E aqui tem uma representação da Cabela, ou Sefirot, que é a árvore da vida. Em várias culturas nós encontramos essa árvore da vida como uma representação, ao mesmo tempo, do mundo, do ser humano e do universo, ou seja, da conexão entre o ser humano, o mundo e o universo. Já o hermetismo enquanto um conhecimento místico que remonta aos gregos, mas que também tem origem no Egito, é um conjunto de doutrinas místicas, astrológicas, alquímicas, filosóficas atribuídas ao sábio grego Hermes Trismegisto. E ele, por sua vez, buscou esse culto que ele desenvolveu na Grécia Antiga, relacionando-se a Thoth, o deus egípcio da sabedoria, da matemática, da escrita e da arte. Aqui temos uma representação do Thoth. Você gosta de mistérios? Se interessa por segredos ocultos? Muitas religiões guardam esta questão do segredo, do ocultismo, inclusive os Rosa Cruz, por ser uma ordem iniciática. Ou seja, você tem que ir passando grau por grau para ir mergulhando nesses segredos, para que você tenha maturidade. E como eu disse, então, eles juntam influências egípcia, do hermetismo, que também tem influência egípcia, e do judaísmo, que também está conectado ao egípcio. Vocês conhecem a história, né, dos judeus e dos egípcios. E tudo isso vai influenciar esta ordem místico-filosófica, que agora é entendida como uma organização religiosa, porque tem iniciação, rituais, livros sagrados, lugares sagrados, enfim, todos os elementos que tem uma organização religiosa, mas é uma ordem mística. E que é o importante aqui? Ela tem seus ritos e seus rituais ligados também à África, afinal de contas o Egito está na África. Agora vamos fazer aquele break para você colocar a mente para funcionar. Bom, as religiões que mais sofrem preconceito no Brasil são as religiões de matriz africana ou afro-brasileiras, infelizmente. Inclusive tem seus terreiros invadidos, profanados. Agora vocês estão sendo convidados a escrever um texto. Quais são os motivos que levam a esse preconceito, que é étnico, racial e religioso? Quais os motivos que levam as pessoas a terem preconceito com as religiões de matriz africana? Escreva um texto refletindo, além de quais os motivos, como nós podemos superar o preconceito religioso, que inclusive é um dos objetivos da nossa aula de ensino religioso. Tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná.
Muito bem, aventureiros da cultura! Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E vocês foram convidados a refletir sobre os motivos do preconceito com as religiões de matriz africana. Penso eu, e aí fica livre cada um para escrever da sua maneira, como eu sempre digo, mais importante do que acertar ou errar é o conhecimento que você desenvolve no processo. Mas é uma questão mesmo de desconhecimento. Quando nós conhecemos a religião do outro, diminui o preconceito. Logo, também como superar o preconceito, primeiro entendendo que cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Desde que a sua religião não ensine a agredir o outro ou não ensine o preconceito. Vivemos num Estado laico, ou seja, não há uma religião oficial do Estado, mas o Estado tem o dever de proteger a liberdade religiosa, sejam indígenas, africanas, cristãs ou orientais. Ocidentais, orientais, monoteístas, politeístas, cada um tem o direito de acreditar naquilo que lhe faz bem. Porque, afinal de contas, qual que é a melhor religião? Aquela que te faz bem. Bom, além, então, do candomblé, da Umbanda, da Rosa Cruz, existem outras, como nós já comentamos aqui, religiões de origem afro-brasileira. Um exemplo é a Jurema Sagrada ou Catimbó. Assim como tem o Santo Daime, a Ayahuasca, que são fenômenos religiosos que têm origem na cultura indígena, a Jurema ou Catimbó, muito comum no Nordeste brasileiro, mas tem no Brasil todo, porém muito comum no Nordeste brasileiro, assim como a Umbanda, ela junta elementos indígenas, que é a Jurema, uma planta sagrada, uma raiz que eles bebem de forma ritualística, mas também elementos afro-brasileiros. E também tem elementos cristãos nesse culto da Jurema. Jurema é uma árvore da caatinga, tem a sua casca também, as suas raízes utilizadas na fabricação de uma bebida ritualística. Temos aqui na imagem alguns elementos. Aqui é um altar do culto indígena e afro-brasileiro da Jurema Sagrada. Muitas manifestações brasileiras trazem elementos cristãos, afro-brasileira, indígena e formam esse sincretismo que é uma riqueza brasileira, porque também tem elementos culturais, como dança, canto, enfim, acaba se tornando uma grande festa religiosa. Os rituais da Jurema Sagrada unem, como eu já disse, dança, canto, culto aos ancestrais, inclusive muito forte o culto aos ancestrais, e a natureza, os elementos da natureza. A bebida feita com a casca do tronco da Jurema, alguns fazem da raiz, é utilizada nesses rituais religiosos. Mas a origem é no toré. Então, quer dizer, a origem desse ritual é o toré, que é um ritual indígena do Nordeste, mas foi incorporado à religiosidade afro-brasileira. Que interessante, né? Tantas manifestações religiosas do Brasil. Os rituais do culto à Jurema Sagrada são um exemplo desse sincretismo religioso, ou seja, vários elementos compondo uma nova manifestação, onde desenvolveu-se no Brasil uma religiosidade, então, que tem elementos de todas essas matrizes religiosas, mas ocidentais, indígenas, cristãs e, claro, africanas, que é o que nós estamos estudando aqui no momento. Bem, na aula de hoje, conhecemos alguns rituais de origem africana. Aprendemos que o Egito está no continente africano e que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz possui uma doutrina formada com conhecimentos milenares da cabala, do hermetismo, do culto monoteísta egípcio Aton. Também descobrimos que existem várias religiões afro-brasileiras, além da Umbanda, do Candomblé, como é a Jurema, o Catimbó, que possui os rituais ligados à natureza e aos ancestrais. Como diz o nosso intérprete, se cuidem todos vocês e shalom para os judeus, salam aleikum para os muçulmanos, namastê para os orientalistas budistas, amém para todos os cristãos, assim seja para os espíritas, axé para quem é de candomblé, saravá para quem é da Umbanda, atê aerete nhamandu, nhanderecô nhemiguaxu para todos os povos indígenas do Brasil. Se cuidem, cuidem um dos outros e até a próxima aula.